Isso é muito cultura mesmo, né? Porque não é, tá escrito, eu vou seguir, cumprir meu checklist. É, pô, eu vivo aquilo. Uma empresa que quer inovar, mas não está disposta a ouvir a equipe, ela vai inovar como? Se todo mundo tem medo de dar uma ideia. Sempre está implementando cultura no dia a dia, e é no dia a dia, e é exemplo e respeito. Fala, pessoal! Hoje é dia de falar de cultura organizacional. A cultura come a estratégia no café da manhã. Essa é a frase do Peter Drucker, chamado e conhecido como pai da administração, um baita de um autor. Eu sou o Thiago Silveira, trabalho na área corporativa há mais de 15 anos, na empresa de médio, grande e alguns líderes de setor, né? Isso vai formando a minha carreira profissional. Meu foco de atuação é controladoria e finanças e vou trazer esse olhar mais financeiro, mais de número, para junto dessa conversa de cultura organizacional. Somos três amigos. O primeiro dos amigos eu vou apresentar aqui é o Diego, CEO da Code Blue, que é uma empresa que atua no ramo de e-commerce, tem vários parceiros assim bem famosos, né? E já tem seu nome no mercado também, assim como a própria Code Blue. Ele é parceiro da Vtex, da UAP, da TOTOS e desenvolve soluções, né, com esses parceiros. Diegão, você que é fundador de empresa, você já criou sua cultura. Dá um alô aí pro pessoal. Salve, salve, meus amigos, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou o Diego e realmente a gente vai falar sobre um assunto que muitas vezes em muitas empresas é deixado um pouquinho de lado e é de suma importância para garantir o sucesso. Hoje a gente vai falar sobre essa gama de boas práticas que pode trazer muitas melhorias aí para você que quer criar uma nova empresa ou que quer aplicar na empresa onde você trabalha. Junto comigo também vai estar o Paulo. O Paulo também tem uma carreira corporativa consolidada, mais de 18 anos na mesma empresa, que eu acho isso um baita caso de sucesso. E ele vai trazer esse olhar, né, mais de pessoas, porque ele trabalha com gestão de pessoas. Paulo, entrei na nossa conversa. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Cara, cultura é algo sensacional para mim. Então, se você se interessa por cultura, você está no lugar certo. Se você não tem ideia do que é cultura, você está no lugar certo. Se você está afim de construir uma cultura interessante para a tua equipe, a tua empresa, você está no lugar certo. E se você acha que não tem cultura na tua empresa, fica aqui que você vai ter certeza quando acabar esse episódio que você tem uma cultura e é importante você começar a olhar para ela. Fica com a gente que vai Man, valer a pena. então vamos para o primeiro round, porque hoje vai ser uma conversa mais solta, pelo menos a gente quer fazer dessa maneira, mais leve. E eu vou começar pelo começo. Vou pela essa dica aí, por essa dica do Peter Drucker entre cultura e estratégia. Porque assim, todo mundo chega e pensa, fazer uma empresa, pô, vamos botar uma estratégia, faz um super plano, faz uma. Quem gosta de papel, mete uma cartolina na zona grande. É, pessoal dos livros clássicos ali, coloca post-it na parede e tal, né? O papel aceita tudo. Aham. Mas a prática é outra coisa, né? E a prática tem muita relação com a cultura. Queria trazer, né, nessa primeira conversa aí, nessa provocação, é, o que que é essencial para direcionar a ação dentro de uma empresa, trabalhar essa questão de cultura, dentro de um contexto assim, mais de uma empresa maior, mais estruturada, assim, né? Eu vejo a gente trouxe o Paulo aqui, trouxe, né? Nós participamos sempre do Paulo, né? E o Paulo, ele tem essa experiência robusta, né? Numa empresa que é grande, que já tem uma cultura é, bem sólida, é, já está ali escrito, se assim, é uma coisa que às vezes pode parecer meio engessada, né? Como que a gente adapta isso para realmente fazer cultura dar resultado? Cara, como você falou, né? Eu trabalho numa empresa que tem mais de 100 mil pessoas trabalhando. Meu Eu Deus. trabalho, eu trabalho numa empresa que tem escrito na parede a sua cultura, né?
Só É aquele que negócio de missão, visão, valores, isso, assim. isso. E eu vou dizer para vocês, cara, eu acredito nisso, tá? Você Eu acredito, lê, só para eu entender, Paulinho, você lê e bota fé, assina embaixo. exato. Eu acredito que isso faz sentido, mas quando de fato você busca viver esse negócio. O que acontece? Numa empresa desse tamanho, você tem lá, né, um conselho de administração, você tem presidente, diretores. Cara, até chegar na ponta, esse negócio ele já se perdeu há muito tempo. Então, a liderança que está na ponta, se ela não olhar lá para cima e não entender e concordar com aquilo, por isso que numa empresa desse tamanho, né, os cargos de liderança se chamam cargo de confiança, né? Porque, na verdade, a pessoa que está ali na ponta, ela está representando a empresa, isso é um fato. Não é opcional, né? A pessoa, quando ela aceita, não, estou te convidando para ser um supervisor, um gerente, assim vai, você aceitou, eh, defender a bandeira daquilo que foi dito lá em cima. E daí, Thiago, como você falou, né? Como é que faz para isso funcionar? O primeiro, você tem que conhecer. Agora, uma coisa que é fato, né, cara, primeiro, não dá para decorar tudo aquilo que está escrito lá, que geralmente é coisa beça que está escrito. Então, você precisa entender a essência do que está sendo dito. Então, você quer ser uma. Imagina que está escrito assim, né? Vou dar um exemplo qualquer. Você quer ser uma empresa que preza por. Eu vou dar exemplos do meu dia a dia, tá, gente? Você é uma empresa que preza pela segurança psicológica dos trabalhadores, por exemplo. Um assunto que está bem na moda. E beleza, imagina que a diretoria está de fato investindo nisso, está dando curso e tal. Só que daí você tem alguém que está ali na ponta, um supervisor, um gerente ali, né, uma pessoa que está lá pertinho do chão de fábrica, como o pessoal costuma falar, e a pessoa é extremamente truculenta, não aceita a opinião de ninguém. Quando alguém vai falar com a pessoa fala, meu, não me traga problema. E aquilo que está escrito na parede não existe. Então, a frase que o Tiago acabou de trazer, isso retrata o dia a dia de alguém. E você pode falar isso, vou dar um exemplo prático, até para passar a bola para o Diego. Inovação. O mundo que a gente está vivendo hoje, gente, as empresas que vieram lá de trás e não estão dispostas a inovar, elas vão se perder, porque o negócio está acelerado demais. Agora pensem comigo, uma empresa que quer inovar, mas não está disposta a ouvir a equipe, ela vai inovar como? Se todo mundo tem medo de dar uma ideia. Então, né, quero ser uma empresa, somos uma empresa inovadora. Aí o teu colaborador, aquele que entrou ontem na empresa, entrou semana passada, novo de tudo, ele levanta a mão e quer dar uma ideia. Aí você imagina que a ideia dele pode até ser um pouco tola. E na frente de todo mundo você dá risada da cara dele e fala: Meu, isso nada a ver com o que você falou. Cara, você enterrou ele e a equipe inteira junto com ele. Porque ninguém vai querer que alguém dê risada na frente dos outros e tudo mais. Então, assim, cultura é algo muito sensível. É algo que a gente precisa o tempo inteiro prestar atenção, porque a cultura de verdade, ela não está escrita. Ela está sendo vivida ali o tempo inteiro. O que você acha, Diego? Maluco, eu tô aqui. Uau! Vai dar uns cortes bons esse episódio, né? Porque que fala foi essa do Paulo? Eu assino muito embaixo. Gente, a cultura organizacional, ela é muito mais profunda do que parece. Porque, às vezes, para uma pessoa com temperamento mais colérico e que costuma ser uma pessoa mais mão na massa, mais prática, eu já percebi, né, pessoas que veem como uma frescura ou como algo não produtivo, não útil, né? E, gente, a cultura, ela norteia realmente uma empresa. Ela tá, como o Paulo disse, nessas coisas mais sensíveis, né? Mais pontuais do dia a dia. Esse exemplo que o Paulo deu foi realmente excelente. É como se, por exemplo, se você
Imagina assim que você passou por um processo seletivo e entrou numa empresa. Honestamente, Diego, se eu passasse por um processo seletivo hoje e entrasse numa empresa, de verdade, uma das primeiras coisas que eu ia querer ver logo no processo seletivo é a cultura. Porque trabalhar em um lugar cujo, claro, é legal demais produzir, é legal demais trabalhar, é legal demais ter meta e bater meta, enfim, eu gosto de todas essas coisas, eu gosto de trabalhar sob pressão, eu gosto disso tudo. Mas sem um propósito maior, é quase como eu vejo que é quase como aquelas guerras da Idade Média, assim, sabe? Aonde todo mundo, né, desde dos maiores guerreiros até os peões, vamos chamar assim, né, que iam na frente, lá, a infantaria, eles tinham o mesmo objetivo, o mesmo propósito, uma cultura em comum, algo a que defender. E então, quando a gente fala de cultura, estou dando esse exemplo, parece meio esdrúxulo, mas é para entender que é algo muito mais profundo, muito maior. Se você cria uma empresa sem cultura, primeiro, a cultura vai acontecer, a gente já vai falar mais sobre isso, né? De qualquer forma, ela vai acontecer, só saiu do seu controle. Mas se você coloca uma cultura que não está na direção que você quer, a coisa vai acontecer, gente. O fator humano, ele é muito caótico. Então, para você conseguir direcionar as coisas, pelo menos numa direção desejável, por exemplo, imagina que você tem uma empresa e você fala na sua cultura que, sei lá, vou imaginar uma frase aqui, só o resultado importa. Ou aconteça o que acontecer, a gente faz, a gente entrega. Isso significa, e vai acontecer no dia a dia, que você está falando para as pessoas, olha, é da nossa cultura que você trabalhe a madrugada inteira, que você não tenha final de semana. Ou se você é da sua cultura assim, a gente só entrega se estiver perfeito. Ora, logo no começo da sua empresa, você garantiu que praticamente todos os seus projetos não serão entregues no prazo. Porque você estabeleceu que culturalmente algo tem que estar perfeito para que ele seja entregue. E até ele estar perfeito, você vai ficar, né? E você vai dar ainda muletas, né? Vamos chamar assim para os seus colaboradores, falar, não, não, não entreguei porque não está perfeito. É por isso que você tem que pensar muito bem, né? Como é que você vai encaixar essa cultura. Eu queria, assim, tentar colocar isso do ponto de vista mais prático, assim, né? Eu estava terminando um MBA, tive uma aula de estratégia empresarial, né? E uma das coisas que eu acho que talvez seja interessante, assim, principalmente para empresas que são um pouco maiores, é questão de você ter valores direcionadores. Eu nunca tinha pensado nisso na questão de estratégia. A gente sempre pensa missão, visão, valores, né? Mas os valores, eles são interessantes para você solidificar esse caminho, como que entrega isso. Numa empresa de grande porte, assim, Paulo, tem muito ali, no seu caso, né? Tem muitos valores direcionadores, isso aí é claro, para as pessoas, ou isso não é tão claro assim e isso dá efeito na cultura e como as pessoas estão agindo para entregar os resultados? Tiago, a empresa que eu trabalho na Petrobras, né, para quem não sabe, a Petrobras ela tem por histórico definir questão de missão, visão, propósito, valores, e recentemente inclusive foi divulgado isso, né, os valores da Petrobras, os valores da força de trabalho da Petrobras. Então, divulgado e tudo tem que conversar, né, cara? Tudo tem que ter um alinhamento ali. Os valores, eles têm que suportar o que está acima ali, no caso, a missão, né? Por que que ela existe, a Uhum. visão, aonde ela quer chegar. Então, essa questão de valores que você traz, né, na prática, o que você acabou de falar foi isso. Quando você determina valores, você está querendo dizer o seguinte: pessoas, né, seres humanos que fazem parte aqui desse grupo chamado empresa, isso aqui é o que é esperado de vocês. E daí o Diego acabou de falar alguns exemplos nesse sentido, né? E achei legal que você falou, Diego,
puxa, se eu estou entrando numa empresa, eu quero conhecer a cultura dela, eh, mas eu tenho uma provocação para te fazer, né, que eu acho que infelizmente tem muito disso, cara, que é bem aquilo que a gente está, batendo, né, no bom sentido aqui, no sentido de trazendo para a vida real como a gente gosta. Quando você entra numa empresa primeiro, eu acho que eu não tenho esse percentual aqui, Diego, mas a grande maioria das pequenas empresas, principalmente, elas não têm isso definido, né? Depois Formalizado, né? Isso existe, escrito. mas não está formalizado. Escrito não É. existe. Eu vou provocar o Diego aqui, depois se ele quiser falar o da Code Blue, que até eu lembrei da frase da Code Blue essa semana, cara, que eu achei Ah, é demais. fantástica a frase, né? Mas aquilo que você fez quando você criou a Code Blue, cara, pra mim, de fato, é digno de orgulho, assim, porque você ali já estava se diferenciando. Mas o fato do que você tem feito na empresa, que você conta pra gente, eventualmente, faz com que aquilo se torne realidade. O que eu quero dizer com isso? Infelizmente, existem outras Code Blues aí pelo mundo que pode até ter alguma coisa escrito, né? Talvez tenha uma consultoria ali que escreveu e tal, mas na prática, bicho, aquilo lá é um papel que está em cima da mesa ou está colado na parede e ninguém vive aquilo, cara. Então, a principal diferença, né, pegando ali o que o Thiago falou e o que você tinha falado antes, é assim, beleza, temos a cultura escrita de alguma forma, temos os valores que esperamos que as pessoas vivam. Mas daí quando entra para o dia a dia na prática, joga tudo aquilo no lixo e faz do jeito que eu acho que tem que fazer. É E esse daí medo tem um que eu negócio tenho mesmo quando eu vejo nas empresas, né? Porque os caras falam, ah, isso aí é tudo papel, cara, e parece que não funciona. No final das contas, e pode ser né? mesmo, Cada depende das um pessoas. faz, aham, mas cada um faz assim, tipo, da maneira que ele acha melhor. Deixa eu trazer pro Diego essa questão, assim, Diego, traz essa experiência pra gente de como que foi você, assim, pô, o que que você achou legal para trazer, fazer uma cultura e como que você e ver se isso efetivamente reverbera no teu time, assim, e te ajudou a chegar e fazer gestão de equipe e entregar resultado. É difícil mesmo, porque assim, é muito profundo. A transformação que você faz no profissional é muito profunda. Porque muitas vezes nós, como contratantes, contratamos alguém que quer um emprego. E eu não aceito na minha empresa ninguém que quer um emprego. Não aceito. Ninguém. E se eu vejo que passaram alguns meses e a pessoa quer um emprego, eu demito. Na minha empresa só trabalha quem quer uma carreira, que é bem diferente. A pessoa que quer um emprego, ela quer aquele salário e ela vai entregar de qualquer jeito e ela não vai se importar. E tem coisas, gente, assim, se você está sofrendo como empreendedor no começo e tal, deixa eu te dar algumas dicas. Tem coisas que não tem o que fazer. Tem horas que você vai ter que ser ruim. Tem horas que você vai ter que demitir. Tem horas que você vai ter que ser o que o seu chefe foi para você e você o odiou tanto na época, e você vai ter que ser esse cara. Porque agora você está do outro lado do balcão e você começa a perceber que a visão é muito diferente das coisas. Então, assim, quando a pessoa. O que eu quero dizer? Tem coisas fora do teu controle, amigo. Tipo, não tem como você controlar, a criação que a pessoa teve, os valores que a pessoa tem, o fato dela realmente querer crescer como pessoa, querer melhorar na carreira profissional dela. Às vezes, infelizmente, não deveria nem ter sido contratado, né? Mas infelizmente, às vezes, na loucura do processo seletivo, a pessoa às vezes engana, né? E engana bem e acaba passando, e daí você vai ter que demitir. Então, começa aí, né, cara? Começa na contratação. Mas, o que que eu fiz logo de cara? Deixa eu contar essa história que o Paulo pediu aí, ela é boa. Eu criei a Code e eu digo que eu criei a Code em março de 2020, mas a gente só fechou o primeiro projeto em maio e abriu realmente CNPJ em setembro. E se você entrar agora no Facebook da Code Blue
e ver o primeiro post fixado, ele é de setembro de 2020. E eu te garanto que ele manda para um link, né, de um PDF, aquele PDF não mudou, tá? Não sei se dá para ver isso ali ou se vai ter que confiar em mim. Mas é o mesmo PDF, que é o PDF da cultura. E agora eu vou também provocar o Paulo. Depois ele vai me responder, ele vai me falar assim. Eu pus, agora eu vou me abrir aqui com vocês. Diego, pus missão, visão, valores para cumprir tabela. Nossa, o Paulo tá me odiando agora. É, Pô, Porque cara, você tá matando os professores tô de estratégia. Apesar destruindo, que eu né, tive aula de cara? estratégia agora há pouco e ele deu uma quebrada nesse paradigma, né? Mas o clássico mesmo é você começar É por aí. lógico, na Petrobras tem que ter, pelo amor de Deus, né, gente? No Vale do Vale, sei lá, na Electrolux, na Brastemp, né? Tem Quanto que maior a ter. empresa, parece que mais necessidade disso ser mais formalizado. Eu tenho essa impressão, né? Até Porque se porque, tem mais gente, assim, tem que direcionar você vai mais. receber lá a visita de muita gente internacional, vai receber visita de grandes investidores, e por mais que às vezes aquilo não esteja valendo, aquelas palavras na parede, elas têm que estar lá. Mas, para mim, aí eu quero ouvir a resposta do Paulinho, aquilo não é cultura. Aquilo é algo que a gente escreveu, e colocou ali, a gente acredita naquilo, é real, mas a cultura é construída no dia a dia. Por exemplo, vou dar um exemplo bem da Code agora. Os meus colaboradores, a maioria já está comigo há 3 a 4 anos. E no começo, sempre que eu contrato uma pessoa nova, eu passo o dia com ela. Eu, pessoalmente, passo o dia com ela. Converso um monte com ela e mostro a cultura toda e explico como é que funciona. E tenho esse papo que a gente está tendo, muito sobre o humano da coisa, né? Para depois ir para a parte técnica. Como eles já estão com a gente há 4 anos, a gente faz feedback e tudo, né? Mas não fica batendo tanto nisso. Eu acho que se eu perguntar para eles hoje, eles não lembram a cultura. Mas eu vou fazer essa experiência. Tá gravado aqui, eu vou fazer essa experiência. Mas se eu puxar eles e ler a cultura que está lá no Face da Code, lá de 2020, eles vão se tocar. Eu os conheço muito bem e sei disso. Eles vão se tocar de: caraca, a gente faz exatamente isso todo dia. A gente vive exatamente isso que está escrito aí. Eu não lembrava uma palavra do que estava escrito aí, mas a gente vive exatamente isso aí. Então, não é um hino nacional, né? De decore todo dia de manhã, declame, né? Não é um juramento à bandeira. Não, é vivência. A frase que eles comentaram é uma frase que eu criei logo no começo da Code. Eu fiquei pensando sobre isso, olha de onde veio. Se eu me lembro bem, eu acho que eu estava vendo uma série, não lembro qual série, e estava escrito uma frase parecida na parede atrás da empresa fictícia, lá da série. Parecida. E eu fiquei pensando muito nessa frase em inglês e criei a minha versão, né? Eu acho que essa foi a inspiração inicial, se eu não me engano, que é só pare quando tiver orgulho. Ela é muito cirúrgica, como o Paulo falou, ela é delicada. Só pare quando tiver orgulho. Eu não falei para você fazer perfeito, eu não falei dá seu melhor aí, eu não falei tenta e se não der tá tudo bem, mas ao mesmo tempo eu não pus pressão demais, eu não desmotivei. Eu falei assim, trabalha. Faz tudo o que você puder e só pare de executar este trabalho quando você olhar para ele e falar: não, eu assinaria embaixo disso aqui. Se fosse uma pintura, eu colocaria meu nome embaixo, porque assim, eu sou, digamos que a pessoa está pensando isso, né? Eu sou um programador júnior. Então, sabendo que eu sou um programador júnior, eu fiz este código aqui, eu assinaria embaixo. Eu sei que não está perfeito, eu sei que eu vou evoluir ainda como pessoa, mas atualmente eu tenho orgulho dessa entrega que eu estou fazendo. E isso é vivido no dia a dia por todo mundo aqui.
A galera comete erro, a galera tenta, às vezes, né, fazer algo e não sai como esperado, enfim, e eles mesmos se sentem mal, eles mesmos se corrigem, eles mesmos procuram cursos e caminhos, né, de melhoria, e eles seguem essa cultura à risca, sabe? Mas acho que eu não respondi, né? Eu sou muito prolixo. Sobre a pessoa. Como faz? Eu acho que o teor da pergunta de vocês é como que faz como que faz isso, então, né? E legal você Eu ter queria fazer falado, um, deixa eu fazer um legal você ter experimento falado social, isso tudo, Diego. mas como que faz isso, né? O funcionário seguir? Diga lá, Tiago. Fazer um experimento social, porque assim, pelo que tu falou, mesmo você, as pessoas não sabendo formalmente como é a cultura, ela é vivida, né? Ela tem aquela aderência assim na realidade. E isso é perfeito. Até o pessoal que curtiu o falecido professor Olavo de Carvalho, gramscismo e tal, vai pegar isso aí bem assim, né? Essa questão de você pegar e estar dentro da cultura e ninguém perceber aquilo e aquilo tá se efetivando. Eu vou fazer uma experiência social, ver se você vê isso no Paulo. 5 características, ver se isso tem aderência a alguma coisa ou não. Cuidado com pessoas, integridade, sustentabilidade, inovação e comprometimento com o país. Eu vejo isso no Paulo? Do que você vê disso no Paulo? Rapaz, ele tem isso Cuidado com tudo. pessoas, vê no Paulo? Cuidado com pessoas, com certeza. Integridade, Muito. Absurdo. sustentabilidade, Não querer tenho gerar como valor, coisa assim. afirmar, eu não vi ele levando a bandeja do shopping lá na... Mas eu Não, imagino mas que a sim, impressão que tu que ele tem é dele, pelo que muito tu vê corretinho, dele né? fora. Sim, imagino que sim. Sustentabilidade também? Imagino que sim. Inovação, você acha que o Paulo é inovador ou Não não? sei, não sei. Então Eu tá. nunca trabalhei com o E, Paulo, né? Então eu não e a sei. questão assim esse eu acho que é um pouco mais difícil de ver, né? Comprometimento com o país. Você acha que o Paulo Acho pega a que bandeirinha verde e sim. amarela, né? Hoje em dia tem um viés político absurdo, né? Mas enfim, eu imagino que sim, um brasileiro que ama seu país, com certeza. Eu fiz essa pergunta, acho que você nem sabe, mas sabe o que que são esses 5 valores? Sabe, Hum. né, Paulo? Sei, tem que Ah, São saber. da 5 valores que Petrobras. estão da empresa que ele trabalha. Eu não sabia, olha só. Eu E ele puxei aqui na vive, internet no ele plano Foi vive boa estratégico essa, aplicando. Thiago. Foi Foi boa muito essa, cara. boa, foi muito e, boa. Boa e para você sacada. ver, ó que legal que é cultura, né? Porque assim, não sei se ele sabe decorar isso aqui, mas Não, ele decora os textos, transparece não tem mesmo. como saber o que o Diego falou. E nem E não, deve, né? exatamente, mas Nem você já é transparece necessário. bastante disso. Sim, Né? E isso é legal, isso é muito cultura mesmo, né? Porque não é, tá escrito, eu vou seguir, cumprir meu checklist. É, pô, eu vivo aquilo, né? E a empresa ela acaba moldando até no mesmo nosso caráter. E as pessoas elas ficam mais na empresa porque elas têm um caráter que é mais aderente à cultura da empresa. Tende a ser assim, né? sim. E como fazer, que eu acho que é o principal motivo que as pessoas aí, às vezes empreendedoras, têm ter essa dificuldade, eu já tive essa dificuldade, como fazer com que os colaboradores sigam a cultura na minha visão, tá, gente? Primeiro, é uma merda, mas não tem fit cultural, já falei isso. Não tem. Não tem, não tem. Rapaz, para de tentar ser pai, ser mãe do colaborador. Para com essa história de somos uma família. Isso em empresa pequena ainda é pior ainda, gente. Não, para com isso, pelo amor de Deus. Não tem fit cultural? Tchau. Você já viu o MasterChef? MasterChef não, falei errado. Você já viu Pesadelo na Cozinha? Eu tava vendo esses dias. Cara, todo restaurante quebrado que o Jacan pega lá é um monte de somos uma família, um monte de cultura quebrada, um monte de gente totalmente perdida, sem entender o que está fazendo ali. Os restaurantes que a gente passa nos bairros aí da nossa cidade, as banquinhas de revista, os pequenos comércios, a maioria, como o Thiago falou, não tem cultura. Cultura não, né, de livros, eu estou falando. Cultura organizacional, cultura empresarial. E quando tem, faz toda a diferença. Você acha que o Shiba do Shining Box não tinha cultura já no começo?
Eu tenho certeza que tinha. Você acha que o Queria, pessoal de um mercadinho pequeno que virou um hipermercado não tinha cultura desde o começo? Eu tenho certeza que tinha. É perfil do empreendedor que visa algo maior, que sonha grande, sempre está implementando cultura no dia a dia. E é no dia a dia. E é exemplo e respeito. Só para eu concluir, Tiagão. Senão eu não respondo nunca a tal da pergunta, né? Demitir quando não tem fit, dar o exemplo e ser respeitado. Se os teus colaboradores não te respeitarem, não verem autoridade, não é uma autoridade vinda do medo ou da pressão assim tóxica, ninguém está falando disso, pelo amor de Deus, tá? De uma autoridade de alguém que é o primeiro a abrir, o último a fechar, que está lá pagando o preço, está fazendo por onde as pessoas respeitam uma pessoa que está fazendo isso. E por fim, ir dando feedback, e ir corrigindo, e ir explicando, e ir mostrando. O colaborador, o empresário muitas vezes é chamado a ser professor, né? Eu fui professor de praticamente todos os meus colaboradores. A gente tem que ensinar. Tem que falar, não, faz assim, faz assim, faz assim. Não, ó, faz assim, faz assim. Quando você vê que a pessoa está tentando, mas ela só não está conseguindo, não é uma questão comportamental, é uma questão técnica, você vai ficar ensinando até sair, não tem jeito. eu ia tirar essa dúvida exatamente assim, pô, se tem cultura, a gente fala dessa de ser tudo bonitinho, de ter um caminho e tal, mas às vezes isso sai do controle. Pô, e tu já acabou explicando isso aí, né? Eu acho que é um grande medo, porque é, a gente faz o planejamento, coloca lá os valores, né? Mas a cultura vai comendo, né? A estratégia no café da manhã, que nem diz o Peter Drucker. Você trouxe esses remedinhos, né? Você saber contratar bem, você saber o momento de demitir, aonde reforçar o valor, né? E tudo esses movimentos são movimentos que fazem com que a cultura ela vai se cristalizando e que os resultados vão se consolidando de maneira mais uniforme. Porque esse que é o objetivo, pelo menos na minha visão, né? Esse que é o objetivo de ter uma cultura, você conseguir encontrar não, entregar resultados mais consistentes. Olha que legal isso que vocês falaram, né? Vocês dois. O Diego tinha falado antes lá que ia me provocar, mas, Diego, a gente falou a mesma língua, eh, no bom sentido. Quando você fala ali da missão e da visão, né? Na verdade, vou dar uma de administrador aqui, falar administrês. Não, agora eu vou. Vocês tiram sarro dos meus livros, cara? Eu puxei esse aqui, ó. Dá pra ver? Não, não dá pra ver. Não, porque Não, porque Teoria das tem organizações. um Olha filtro lá. aí é embaçado. do Chiavenato, isso Teoria aí ou das não? organizações. Não, cara. Teoria das organizações, Garrett Jones. Depois eu tento tirar isso Eu aqui só no Nossa, o no cara aceito chat. meteu Harvard. um Eu só, cara dos do Paulo Estados eu só aceito Unidos. quando vem de Harvard. Cara, Não, quando mas eu esse fiz cara aí deve ser o faculdade, cara que Criou criou Harvard. Harvard, tá ligado? não, quando eu fiz administração, professor Cleverson Cunha, se você assistir esse vídeo um dia, saiba que sou seu fã e você me ensinou muito e o que eu coloco em prática hoje tem a ver com o que você me ensinou. Uma das matérias que eu mais curti era isso, cara, teoria das organizações. E eu estudei cultura lá, cara, e já gostava desse negócio. E daí quando eu fui, trabalhar e vi esse negócio na prática, eu me apaixonei. Quando você falou, né, Diego, missão e visão, o conceito é missão, aonde que para que a empresa existe ali, né? Então essa é a missão da empresa. Visão é onde ela quer chegar. E daí agora emendando ali com o que o Thiago falou, a cultura come a estratégia do café da manhã. A missão e a visão, vamos colocar dessa forma, é a estratégia. Por que a empresa existe e onde que ela quer chegar. Eu existo para não sei aí a da Code, né, mas existo para ser uma empresa do ramo de tecnologia, tal, para ajudar os clientes, etc e tal. A visão é se tornar a melhor empresa do país, etc e tal. A cultura da equipe tem que ter o as tanto as hard skills quanto as soft skills para chegar nesse objetivo. Se não tiver,
E aí é legal isso, né? Pode até ter as hard skills, como você falou, e várias vezes a gente já tocou nesse assunto. Você contrata a pessoa, vou pegar o teu exemplo, né? Ela sabe programar, beleza, hard skill. Mas se ela não tem o fit cultural que você comentou, né? Se ela não está disposta a parar só quando ela sente orgulho, né? Fazer até se orgulhar, né? Ter tudo o que você traz hoje dentro da Code, e isso se aplica para todas as empresas, ela não vai estar contribuindo para alcançar aquela estratégia, a missão e a visão. E daí aquele negócio, a estratégia, ela é destruída quando a cultura não está alinhada com ela. O contrário é muito difícil acontecer. Esse é um ponto. Agora eu queria voltar no que uma outra fala, aqui tá o bate-bola eu e o Diego aqui, Thiago, tá vendo? Pá, pá, pá. Mas não, deixa eu mandar uma pro Diego aqui, que ele falou uma coisa que valeu a pena e eu falei isso no início do episódio. Eh, o Diego comentou alguma coisa do sentido de não ter a cultura. E isso é perigoso, cara, porque na real, vou falar uma coisa forte aqui, ó, não existe empresa sem cultura. O que pode existir é uma empresa que tem uma liderança que não cuida da sua cultura. E às vezes até tá tão mal estruturado que não tem nem estratégia, nem sabe o que, que ele quer fazer, ele só quer, sei lá, ganhar um dinheiro e tal, e beleza, não está errado. Mas, né, para ele poder ganhar o dinheiro dele, para ele poder fazer a empresa dar certo, é importante, né? Aquela velha história do gato de Alice, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Então é importante você ter ali um norte, ter um objetivo, isso é estratégia, e como você vai alcançar isso com a tua equipe, começando por você, o Diego falou um negócio que é perfeito. Começa pela liderança, começa por você. Se você não sabe quais são as características, os comportamentos, isso é cultura, tem uma frase que eu acho muito massa, galera, que é assim, ó, cultura é o que você aceita. O que você aceita dentro do teu ambiente de trabalho, seja, né, você mesmo fazendo, se você é liderança, ou a tua equipe fazendo, é o que vai formar a cultura. Então, eu achei interessante isso que o Diego acabou de falar, porque, né, vamos abrir uma lanchonete. Meu objetivo é servir aqui um sanduíche legal, alguma coisa nesse sentido, um café, um refrigerante gelado, beleza. Mas, cara, você tem um ambiente que não está preocupado com limpeza, né? Pô, alimentação tem tudo a ver com limpeza, com ambiente, pelo menos que a pessoa consiga entrar ali e se alimentar sem ficar preocupado se vai correr uma barata ali debaixo do balcão. Então, assim, isso é cultura. Se você aceita o ambiente sujo, a tua equipe está enxergando aquilo. O Diego falou da liderança pelo exemplo, né? Se você vê um problema e não faz nada, a tua equipe vai entender aquilo é o certo. Por isso que eu curto muito essa frase que fala: a cultura é aquilo que você aceita dentro da tua equipe. Então, Diegão, eu acho interessante esse ponto. Não existe uma equipe ou uma empresa sem cultura. O que pode existir é uma liderança que não se preocupa com ela. Bom, a cultura, ela existirá. Se você não determiná-la, ela só ficou fora do seu controle. E Perfeito. sabe para Deus É para onde vai exatamente isso. crescer, né? Ela é uma erva daninha ali, ao invés de ser uma árvore, né, que vai fazer a sua empresa seguir para frente e tudo, ela vai ser uma erva daninha ali, contaminando, deixando tóxico. Aí você vai falar assim. Pô, ninguém para aqui na empresa, todo mundo sai. Ou o pessoal pede salário X, mas não trabalha. Um monte de coisa que você vai ficar falando aí. A verdade dura é que a Não culpa é consegue sua. contratar. É que a culpa é Exato. sua. A culpa é do empresário, gente. É claro que é. Você tem que alimentar uma cultura diariamente que leve aonde você quer chegar. Então, isso também é um ponto. Na hora de criar a sua cultura, você tem que saber onde você quer chegar. Eu vou E é seguir um legal exemplo. Desculpa, pode falar, Tiagão. também. Não, é legal. A gente falou isso na questão do Early Talents. Não sei se vocês lembram, né? O pessoal que está iniciando o mercado de trabalho. Hoje em dia, quando você vai ver o RH estudando, o pessoal da geração Z, o pessoal mais novo, essa questão de propósito, que tem muita relação com cultura e estratégia, ela é muito essencial na questão da contratação. E até fazendo um link com o que tu colocaste anteriormente, um dos mecanismos de você manter a cultura é contratar bem e saber Sim. mandar embora bem.
Pô, então, assim, tudo vai se interligando nesse processo, estratégia, cultura, retenção, Sim. sustentabilidade. A gente complica desnecessariamente, gente. Muitas vezes é só para pensar no simples. O que que você quer? O que que você quer, rapaz? Legal, você quer ser a melhor lanchonete de São Paulo, de Curitiba, do Rio de Janeiro, sei lá, e ter aquela unidade, mas saiba o que quer. Não vem de conversa mole, não. Não, eu quero ter uma unidade. Eu não vou esperar para ver o que acontece. Não, eu vou ter essa unidade aqui. E será sempre ela. E ela será impecável. Aí você vai contratar pensando nisso, você vai limpar pensando nisso, você vai organizar ali fisicamente pensando nisso. Não, eu vou ter várias unidades. Opa! Então eu vou ter que fazer um negócio replicável, eu vou ter que fazer um negócio que tenha uma praticidade, que não seja único a essa geografia. Tá vendo que só o saber o que se quer já muda completamente quem você vai contratar, como é que você vai organizar, que equipamento você vai comprar, como é que você vai vender, como é que você vai se posicionar nas redes sociais. Muda completamente, só o saber o que se quer. E com certeza interfere na cultura. A cultura que eu fiz para Code, ela é para a direção que eu quero levar a Code. Se eu quisesse levar a Code numa direção às vezes de só atender cliente do tier tal, ou só atender a galerona, ou só, enfim, eu poderia direcionar a empresa para onde eu quero. Nesse sentido, e o que eu vou falar aqui também é forte, é esquisito, na verdade, a vida é até que justa. No sentido de, se você não sabe o que quer, vem qualquer coisa, e daí você não pode reclamar. E se você sabe o que quer, você direciona as coisas e as coisas acontecem. Assim, nossa resenha é uma resenha boa, né? Fazendo esse link, esse trocadilho, o que que seria, pô, uma cultura boa? Elementos, pelo que a gente Como conversou aqui, criar? Vamos fazer um one-on-one, é né? como Como criar criar a sua exatamente essa cultura? ideia, né? Soltar assim, pô, isso aqui é legal para colocar. Eu percebi que tem alguns elementos, vou tentar ajudar ali. Questão do contexto, né? De você entender como que é o modelo da tua empresa e como o que você quer atingir, isso aí é essencial. Até para ilustrar a questão do restaurante do que o Paulo colocou, é muito legal, porque assim, pô, um restaurante, para ter sustentabilidade, um dos valores direcionadores dele tem que ser limpeza. Pô, senão, assim, no médio prazo, já Não tem como, perdeu né? toda Não a tem como moral. ficar de pé. Uhum. Você criou uma cultura, Diego. Tá, vamos O lá. que que você falou assim, O direcionador legal? primeiro ponto é isso, saber o que se quer, para onde você quer levar a sua empresa, como que você quer que ela funcione. Tem uns empreendedores da escola de informática que eu dei aula por muitos anos, eu admiro eles demais, como pessoa e como empreendedores. E eles não abrem outra unidade, eles têm aquela unidade. Eles abriram outra empresa para fazer uma versão replicável, né? De outro jeito, mas é aquela empresa daquele jeito que eles sabem que eles querem. Vou dar um outro exemplo. Esse exemplo é animal. Eu fiquei com o queixo aqui quando eu fui a primeira vez. E aqui eu vou fazer a propaganda e dane-se, né? Tem uma pizzaria no centro de Curitiba, única, chama Pizza Itália. É bem pertinho ali da Tiradentes e tal, entre a Tiradentes, quem conhece aqui, né? Naquela rua, acho que é Carlos de Carvalho, sei lá, entre a Tiradentes e a Biblioteca Municipal de Curitiba. Pizza Itália. Ela abre durante o dia. Primeiro diferencial, ela abre durante o dia. Ela não é essas pizzarias que só abre de noite, ela não faz entrega. Ela abre durante o dia. Ela é tipo uma lanchonete do centro, assim, mas ela só vende pizza. Não vende lanche. Ela não vende lanche. Ponto. É o posicionamento dela. Olha que respeitável isso, que animal. Imagina quanto mala sem alça já chegou ali e falou: vocês não vendem coxinha por quê? Eles vendem pizza. Ponto final. E digo mais para você: eles já estão há 60 anos naquele ponto, 60, 70 anos naquele ponto, eles não têm outro ponto. E durante muito tempo, quem me apresentou foi a minha esposa e tal, e ela falou que durante muito tempo, sei lá, uns 40 desses 60 anos, eles tinham um sabor de pizza. E deixa eu te falar um negócio. Não Italiano tem purista, como. né? Hã?
É italiano purista, né? O Não tem cara como não abre mão do você sabor. e há anos, mais de 60 anos, não tem como você chegar lá e achar um lugar para sentar imediatamente, de tão cheio. Hoje em dia eles têm acho que 4 ou 5 sabores. Eles têm lá uma com pepperoni, uma com vina, né, que é a salsicha aqui em Curitiba, para homenagear Curitiba. Eles têm uns 4, 5 sabores. E o sabor só tem lá, é um sabor maravilhoso. E de bebida, eles têm refri e uma vitamina de morango, que é muito deles, e é isso. Olha que animal, gente. Que profundo isso. A pessoa, eu fiquei assim, ó, quando eu fui a primeira vez, eu falei, cara, isso aqui é uma aula de marketing, uma aula de posicionamento estratégico. O cara sabe o que quer e eu respeito tanto quem sabe o que quer, seja lá o que for. Mas a pessoa que sabe o que quer é tão rara hoje em dia e no mundo da IA vai ser ainda mais raro. A pessoa que sabe o que quer, mantém-se firme em seu propósito e vive bem feliz até a velhice, a morte, enfim. Então, por isso que eu repito, saber o que quer é importantíssimo. Depois, fazer com que tudo orquestre-se nessa direção. Aí senta e escreve o documento, filho. É, Se isso está claro na sua cabeça, esse aqui da Code, está aberto aqui do meu lado, esse aqui da Code eu escrevi em 1 hora, não teve refação, né? Eu sentei e É escrevi, bem porque essa a ideia. era uma coisa que Jesus falou, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então não tem jeito. Se o teu coração está cheio disso aqui, você sabe o que quer, onde quer chegar, como quer fazer, para onde quer ir, e também explicar o óbvio. Se eu vai ler minha cultura, eu falo, não admitimos racismo, machismo, homofobia, xenofobia, quebra de contrato, hostilidade. Ah, mas isso é óbvio, está na legislação. Eu até coloco isso também, qualquer crime previsto na legislação brasileira. Que são coisas assim que não é necessário estar numa cultura, mas eu estava falando do que o coração está cheio. Eu precisava dar quase que um manualzinho de 3 páginas para todo mundo saber, ó, a gente funciona assim. Ó. Você quer trabalhar aqui? É É legal assim. porque assim, né? Pelo que eu percebi, eu tô até canalizando isso, mas eu tenho isso parece estar solidificando para mim, né? O valor, né? Ele é aquilo que você vai construindo a cultura e o valor é muito do que transborda da pessoa mesmo, né? Eu vejo assim que várias empresas elas nascem e da personalidade do fundador. E aquilo, Isso é fato, a cultura vai replicando aquela personalidade Com certeza. do fundador, como ele vê o negócio. Pô, eu gosto de algo bem feito. No caso ali, tipo, quero ter orgulho da minha empresa, não quero ter preconceitos, né? Quero ter diversidade. Isso para parte criativa é essencial, né? Eu estou puxando esses links da cultura que eu consegui pegar da cultura que o Diego colocou ali da Code, para poder ilustrar, mas eu acho isso assim fenomenal, né? Essa É questão complexo, sabe, de Tiagão? Deixa eu te valor falar. e direção de estratégia. Porque assim, eu tenho um líder hoje, né, que assume toda a parte interna da Code, e eu converso assim muito abertamente com ele, e ele me fala isso, e é verdade, que no começo da Code eu não era um bom líder, no sentido, sempre fui extremamente correto, sempre, né, vivi isso aqui que está escrito, mas na forma de comunicar na forma de aplicar. Era muito. Como eu estava começando uma empresa e era muita pressão sobre mim, eu não sabia separar. Né? E no começo da Code, eu contei outro dia aqui, era eu que fazia tudo, né? As vendas e a produção e a entrega e ensinar os novos colaboradores, tudo, 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 tudo. Então eu estava sob muito, muito estresse, muita pressão, e eu não conseguia. Eu nunca gritei dentro de uma empresa, eu nunca fiz nada assim, pelo amor de Deus, tá, gente? Mas no sentido da rispidez, sabe? De uma certa grosseria, de um certo. Tá tão na correria que você é meio direto demais, né? E isso eu tive que aprender, né? Lidar com pessoas é o grande desafio do empreendedorismo.
Paulo, e você que pega uma equipe meio empacotada, né? Você não sabe como que foi a cultura, você não teve aquele mecanismo de controle, de contratar alguém ali que tivesse um fit cultural. Para demitir, a gente tem dificuldades também, né, pelo perfil da empresa. Como que relaciona tudo isso? Você tem que ter uma cultura que é forte, né, que uma empresa que é centenária, e tendo essa limitação de controladores de cultura, né? Esses mecanismos de contratação, demissão. É, eu acho que isso deve ser um baita de um desafio, assim, para você. Estou bem curioso para saber, assim, como que tu faz, que você consegue adaptar essa questão de valores ali para dar uma motivada e entregar um resultado legal. Cara, realmente nesse ponto é muito diferente da realidade do Diego, né? O Diego falou bem ali essa questão não tem fit cultural, é uma decisão que você precisa tomar, né? Tem uma frase que fala, envia a pessoa para ser feliz em outro lugar, né? Para fazer sucesso em outro lugar. Promove ela para o É, mercado de trabalho. é. Mas, cara, aí eu vou te falar um negócio, assim, eu agradeço a Deus nesse sentido, de verdade. Eu tô liderando pessoas há 13 anos, na verdade, a idade do Isaac. E o Diego falou um negócio, eu acho que isso precisa ser reforçado. A liderança, ela precisa inspirar confiança. Um ambiente que a liderança não inspira confiança, a liderança não consegue colocar, cumprir o papel dela. O que eu quero dizer com isso? Eu não, né, líder não é para ser queridinho, né? A liderança não é para ser o amiguinho, o que passa a mão na cabeça, né? O que é tudo legal. Líder é líder. Uma hora o líder vai ter uma coisa que eu acho bem interessante, né? Quando eu sempre tive essa vontade, né, de liderar uma equipe. É um fato isso. Eu estudei para isso. Eu li muito livro sobre liderança. Eh, e eu, no início da carreira, né, buscava aplicar aquela teoria o tempo inteiro, né, de ser líder, ser líder, ser líder, até que um dia, aí, assim, alguém pode discordar de mim, fiquem à vontade, mas caiu a ficha para mim que eu falei, cara, eu preciso ser líder para quem quer um líder e eu preciso ser chefe para quem quer um chefe. Então, assim, como o Diego falou, né, nunca gritei, nunca xinguei, acho que isso é uma questão de respeito e você traz de casa. Mas às vezes você tem que olhar para a pessoa e dizer, cara, você vai fazer isso porque eu tô te pedindo. Recentemente, uma pessoa pegou e falou para mim assim, na boa, né, um ambiente bem tranquilo, assim, falou, não, chefe, beleza, você mandou, tá feito. Aí eu falei, eu não mandei, eu pedi. Porque de fato eu já falei isso para algumas pessoas, eu não gosto de mandar. Porque se eu tiver que mandar, eu acho que já fugiu do ambiente que eu quero, e daí é o que eu quero responder para o Thiago. Se eu tiver que mandar na minha equipe, cara, não é a cultura que eu quero. Eu quero que a minha equipe entenda por que que eu estou pedindo alguma coisa. E se a minha equipe entender por que que eu estou pedindo algo, ela vai fazer porque ela acredita naquilo. Eu sou assim. É uma coisa que eu já falei. Se qualquer pessoa pedir, e isso até dentro e fora da empresa, né? Graças a Deus eu sempre tive bons chefes. Mas nunca ninguém gritou comigo. Mas, cara, se alguém grita comigo ou me trata mal e pedindo para eu fazer alguma coisa ou mandando, bicho, eu faço. Eu faço assim com a raiva, cara. Eu faço porque, beleza, vou fazer. Mas, meu, eu não faço aquilo porque eu acredito, né? Isso me dá um sentimento ruim. Agora, pede com jeitinho, bicho. Eu vou fazer e vou fazer melhor do que você pediu ainda, entendeu? Porque eu acredito naquilo. Então, Thiago, respondendo você, o ambiente que eu trabalho, apesar de ter essa situação de que, infelizmente, muita coisa às vezes esbarra, né, numa questão de estabilidade e tudo mais, eu tenho conseguido construir um ambiente, e daí de novo cai na questão da cultura, baseado na verdade que eu vivo. Então, assim, se eu falo, né, a coerência entre discurso e prática. Se eu falo aquilo e eu acredito naquilo, as pessoas estão vendo eu fazer. E isso, naturalmente, mesmo que a pessoa,
puxa, eventualmente não discorde, né? Isso, de novo, né? A questão da cultura e do ambiente que eu quero criar e que eu busco criar. Criar um ambiente que as pessoas possam discordar, né? Várias vezes eu já falei isso para minha equipe. Vocês podem discordar de mim. Já falei desse jeito. Não tem problema vocês discordarem de mim, porque às vezes eu vou errar, né? Várias vezes a minha equipe deu ideias melhores que as minhas. Eu não sou um líder hoje porque eu sei tudo. Eu sou um líder hoje porque eu tenho condições de liderar uma equipe. E às vezes a minha equipe vai ter gente lá, na verdade, sempre vai ter alguém na minha equipe, e eu trabalho para isso, que vai ser melhor do que eu em alguma coisa, né? E que bom isso, porque eu não sei tudo, então fulano sabe mais disso, outro sabe mais sobre aquilo, e a gente vai numa vibe com um objetivo em comum, né? Com alguma coisa ali que todo mundo olhando para o mesmo objetivo e busca isso. Nesse ambiente, eu consigo construir e dialogar com as pessoas dentro da minha equipe, inclusive quando eu tenho uma dificuldade, como o Diego falou, de fit cultural. Não é simples, não é tão simples, mas é o ambiente que eu escolhi trabalhar. E, cara, tem dado certo. E o que dá mais satisfação, cara, eu vi isso há algum tempo atrás, é quando a pessoa quer estar na tua equipe. Eu já ouvi pessoas dizendo que queria sair da equipe, né? E dentro de uma empresa como a que eu trabalho, as pessoas não pedem demissão, né? Elas buscam uma transferência, vão para outra equipe, fazer outra coisa. E eu, graças a Deus, nunca passei por situação como essa. Já vi colegas fazendo isso, dizendo, cara, quero sair de tal lugar, tal equipe, puxa, aquele ambiente não é legal. Mas dentro da minha equipe já vi o contrário, né, de pessoas querendo ficar na minha equipe, porque tem esse ambiente, não é um ambiente que elas não são cobradas, mas é um ambiente que elas acreditam que o que elas estão fazendo está levando todo mundo, né, elas de forma pessoal e a equipe inteira, para alcançar algo que traz realização. E daí é massa. É muito humano, né? Você tem que saber o sonho das pessoas, e estar alinhado com o propósito da empresa e o propósito de cada um. Eu acho que isso muitas vezes é o que falta, né? E não ter medo, como o Paulo falou, do conflito. O conflito, ele é natural da convivência humana, não tem jeito. E conflito não é brigar, conflito não é qualquer tipo de violência, pelo amor de Deus, né? Que você possa imaginar. Conflito é uma divergência, né? Do que eu acredito, com o que você acredita, e a gente vai precisar resolver esse conflito. Isso vale para o seu casamento, senão você vira uma pessoa pisoteada, né? Uma pessoa covarde, uma pessoa amargurada, amassada, né? Na sua vida pessoal, se você não entrar em conflito quando se é necessário. E vale também para amizade, vale também para família. A minha família sabe que eu sou bem posicionado o tempo todo, até chato às vezes. É... Se vou dar um exemplo. Só para vocês verem o nível da chatice. Eu estava no aniversário da minha irmã esse final de semana passado e uma galera, a gente não é muito fã de tirar foto e quando a gente quer ir embora, a gente quer ir embora. E não tem frescura social. Então a gente falou, vamos embora, vamos embora. Demos, claro, a gente não é mal educado, né, gente? Demos tchau bonitinho para todo mundo, valeu, falou, não sei o quê. E alguém que não é da família, não está acostumado comigo, falou assim: vamos tirar uma foto, fica aí, espera um pouco. Eu falei: não, não, a gente está indo embora. Ah, mas daí a pessoa vai ficar chateada, vai ficar magoada com você. Eu falei: ela vai ter que superar. Ela vai ter que achar uma forma de superar essa mágoa, porque se ela ficou magoada, azar dela, né? Eu não fiz nada de errado para magoar, mas ela tem que entender que eu tenho a minha individualidade, na minha individualidade eu não quero tirar foto, eu quero ir embora. Então, isso é ser posicionado. Ninguém gritou. A pessoa que for mais sensível, assim, mais sentimental, vai interpretar como grosseria e paciência. Se alguém agisse assim comigo, eu acharia animal. Interpretaria como posicionamento perante a vida, pois a individualidade ela precisa ser sempre respeitada. E isso vale para a vida profissional. A pessoa tem que entender que há uma hierarquia,
tem que entender que tem coisas que às vezes ela não concorda e vai ter que fazer, mas quando a cultura é positiva, como o Paulo falou, ela vai querer fazer, o que é muito melhor. Ela vai sentir prazer naquilo. Você, como o Paulo falou, não mandei, eu pedi. Ele poderia mandar, mas ele quer deixar claro que ele pediu. Eu tive um outro líder numa outra empresa que eu trabalhei, que eu admiro muito ele, eu já falei dele aqui antes, o Vili, e ele me ensinou isso. Ele falou assim, Diego, quando for criar algo novo, faz junto com a equipe, porque daí eles vão sentir que eles participaram, e por eles sentir que eles participaram, eles vão comprar aquela ideia com muito mais facilidade. Então, Perfeito. aqui na Code, quando a gente cria um produto, ou qualquer serviço, ou qualquer coisa assim, se eu chego e falo, gente, agora a gente vende isso, pum, a galera vai ficar olhando, eu vou fazer um PowerPoint de 1 hora, chato pra caramba, a galera vai ficar assim, tá bom, legal, tá, a gente faz, ok. Agora, se eu falo assim, gente, eu estou vendo que IA está ficando cada vez mais animal no mercado. Vamos fazer uma reunião terça-feira, das 3 às 5, e usar algumas técnicas de Lean Inception, de não sei o quê, não sei o quê, para a gente criar um MVP juntos, para a gente conseguir pensar numa forma de entrar nesse mercado e faz a reunião. E, claro, você como empresário, você tem uma visão maior do mercado e dos clientes e do que as pessoas querem. Então, você vai guiando essa reunião para uma direção que faz mais sentido mesmo para aquele produto ficar melhor. Mas deixa a galera participar, deixa a galera pôr. Não fica podando. Gente, é cérebro ali, é gente inteligente, respeita a pessoa, né? É bem diferente a questão cultural mesmo, né? Como tu trabalha de uma maneira criativa, né? Tem que estar inovando para clientes, né? Isso acaba internalizando dentro da tua cultura, né? É, Vamos eu, acabar pessoal, tirando o Thiago da contabilidade aí. Bom. não, eu sou totalmente dentro da caixinha, né? Para mim, Sim. cultura para mim a ferramenta de cultura é o orçamento, sabe? Tu chega, tu planejou. Não é verdade, ó. Tu chega, mas é a ferramenta de alinhamento, no final das contas. Você planeja algo, você bota tudo em número, daí depois tu compara para ver se o que tu prometeu tá lá, né? E efetivamente você cumpriu melhor ou pior, né? É, a gente falou bastante coisa, falamos de cultura, demos exemplos de como que isso acontece numa empresa grande, numa empresa com fundador, né? A gente tem essa vantagem de ter um fundador de empresa aqui junto no podcast. Falamos também das ferramentas de controle dessa cultura, ou para tentar evitar esse descontrole, né? Contratação, demissão, alinhamento. E não comentou, mas é bem legal. Feedback, eu acho que é essencial nessa questão de elemento cultural. Temos dois podcasts sobre feedback. E se vocês procurarem aí dentro da nossa página, vocês conseguem ver também. Bem legal. Pô, me ajudou bastante. Eu também, na parte de gestão ali, peguei vários insights. É, eu fiz esse roll-up, né, para trazendo a gente mais para o final do programa, né? Essa é a minha consideração final. Depois eu vejo com os recadinhos de YouTuber. Mas vou passar a bola para vocês. Se quiserem falar mais alguma coisinha, ou nós podemos encerrar também. Espero que tenha sido proveitoso aí para vocês. E honestamente, assim, não é frescura, não é perda de tempo, não é não prático. Pelo contrário, é aí que está a grande sacada da vida, né? O grande drible, né, do mundo é, no final das contas, você perceber que muito mais importante do que entregar aquele projeto hoje e que daqui a um mês vai ser completamente esquecido, é você ter uma cultura perene, uma cultura realmente enraizada nos seus colaboradores, onde você tem defensores da cultura, evangelizadores da cultura, você capacita pessoas que se tornarão exemplos, né, dessa cultura para ser seguida pelas novas contratações. Então, é importantíssimo que você não perca o controle da sua empresa. E o controle da sua empresa está na cultura que você aplica. Então, pensa bem, senta, escreve, pega referências, estrutura e defende a cultura aí dentro que vai valer a pena, tá?
Cara, assunto sensacional, importantíssimo, de um valor assim imensurável, seja onde quer que você esteja, seja na igreja, seja num grupo, numa instituição, numa ONG, seja você dono da empresa, seja você liderança dentro de uma empresa grande ou não tão grande assim, e seja você inclusive membro, né, de uma equipe que talvez não está trabalhando a cultura. Até nesse sentido, você pode ajudar a sua liderança, você já vai estar trabalhando a cultura, fazendo isso, se oferecendo para ajudar, e talvez até você percebendo o teu potencial nesse sentido para um dia liderar uma equipe. Então, assim, invista nesse assunto, cultura organizacional muda uma realidade. Vamos para os nossos recadinhos youtubers, né? Então estamos aqui no YouTube, provavelmente você deve estar assistindo a gente por essa plataforma, né? A plataforma a gente está dedicando um pouquinho mais de tempo, até porque é um vídeo mais longo, né? Nossa proposta é alongar um pouco, ter uma conversa leve, mas profunda, né? Algo que você consiga tirar alguma coisa para levar para a vida. Além disso, temos o Spotify, também tem essa proposta, né? Mais som, é legal para quando você estiver na academia, bota o foninho ali, vai na esteira, faz o treino e vai ouvindo o podcast. Além de YouTube, Spotify, temos os nossos cortes fantásticos que o Paulo está fazendo no Instagram. Instagram Resenha Boa. Todos os nossos canais são Resenha Boa, tanto no YouTube, Spotify e Instagram. E esses cortes estão bem legais, cortezinhos de 30 segundos, né, uma chamada, pega um highlight aqui do nosso programa, joga a vinheta, e é para dar aquele gostinho de quero mais, para vocês assistirem aqui a gente. Esses são os nossos recadinhos de youtubers, então curte, segue, compartilha, pessoal. Perfeito. Valeu, gente. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Falou, galera, até a próxima.